evangelho que vamos proclamar hoje está em Marcos 2, 13 a 17. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justo, mas sim pecadores. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado e minha amada irmã, na reflexão de hoje, do evangelho de hoje, nós temos uma palavra forte de Jesus para nós. E certamente foi uma palavra muito forte para Mateus, para Levi. Segue-me. Segue-me. E esta palavra, meu irmão e minha irmã, esse chamado de Jesus mexeu com o coração de Levi. Mexeu com o coração daquele cobrador de impostos. Mexeu com o coração dele, a vida dele, a ponto de, sem hesitar, sem pensar, ele se levantou e o seguiu. E por onde Jesus foi, por onde foi as andanças do Senhor, Levi não perguntou: por onde vais, Senhor? Onde queres que eu vá, Senhor? O que vou fazer? Qual é a minha missão? Aonde vou fazer isso? Onde vou fazer aquilo? Não, meu irmão e minha irmã. Levi apenas levantou e seguiu o Jesus. E quando nós recebemos um chamado de Deus, qual é a nossa atitude diante desse chamado de Deus? Quando a palavra de Deus provoca, chega ao nosso coração diante de uma missão, diante de um chamado de Deus, qual é a minha resposta? Será que imediatamente eu me levanto e vou seguir o Senhor? Ou eu começo a colocar algumas condições para seguir Jesus, para seguir os passos do Senhor? Muitas e muitas vezes nós nos comportamos assim, meu irmão e minha irmã. Nós colocar condições, situações, nós começamos a colocar muitas barreiras, muitas e muitas vezes, para não seguir o Senhor. Veja, meu irmão, a palavra de Deus diz que Levi levantou-se. Esse ato de se levantar, meu irmão, é um ato de disposição, de estar disposto, de estar disposta. Esse ato de Levi é de sair do seu comodismo. Esse ato de Levi de se levantar é porque ele estava acomodado, ele estava tranquilo, ele estava ali no seu dia a dia, nos seus afazeres, ele estava tranquilo. Mas quando a palavra de Deus, quando a pronúncia de Jesus chega ao seu coração, dizendo assim, veja que Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. São duas atitudes, meu irmão e minha irmã, na nossa vida e no nosso dia a dia: levantar-se e seguir em frente. É levantar-se, pegar a nossa cruz do dia a dia e seguir em frente. É assim como nós vivemos o nosso dia a dia também. Nós que muitas vezes acordamos logo de manhã,
já levantamos e seguimos o nosso dia. Mas seguir Jesus é se levantar, é estar disposto, é se colocar a serviço da igreja, a serviço de Deus. É se colocar, meu irmão, minha irmã, a serviço do próprio Jesus. É se colocar-se à disposição do Senhor. E veja, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus fala que Jesus foi até a casa de Levi. Levi preparou um banquete para o Senhor. Levi preparou um jantar, preparou algo para o próprio Jesus. Ele sentou-se à mesa e veja, amado irmão e minha amada irmã, o qual o Evangelho vai nos levando, vai nos refletindo, vai nos orientando qual o passo a ser dado. Levi levou o próprio Jesus à sua casa e ali começou Jesus comendo com os pecadores, os cobradores de impostos. Mas Jesus foi questionado. Não o próprio Jesus questionado, mas ali os doutores da lei questionaram os discípulos. Eles não chegaram a questionar Jesus, eles questionaram os discípulos. Eles foram ali, bem devagarzinho. Vamos perguntar para os discípulos o que o mestre está fazendo. E veja que os fariseus, doutores da lei, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos. Por que eles não foram direto para Jesus? Por que eles não direcionaram a palavra diretamente com o Senhor? Mas foram nos discípulos. Eles disseram: porque ele come com os cobradores de impostos e pecadores. Que acusação! Eles acusando ali os discípulos. Mas Jesus vem em defesa dos pecadores. Jesus vem em defesa dos seus escolhidos. Jesus vem em defesa naquele momento dos seus eleitos, dos seus chamados. Jesus, tendo ouvido, respondeu. Jesus respondeu. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Veja, meu irmão e minha irmã, que palavra confortante. Imagina os discípulos ouvindo isso. Imagine aquela defesa naquele momento de Jesus. Veja, meu irmão, Jesus intervindo, Jesus defendendo aqueles discípulos naquele momento. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Somos todos pecadores. Deus nos chama e Deus vem em nossa defesa. Deus vem cuidar de mim, cuidar de você, cuidar de cada um de nós. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, quando a palavra de Deus, quando o próprio Jesus fala em nosso coração, vem e segue-me, a nossa atitude de nós levantarmos, de dar o nosso sim para Deus, tenha certeza que Deus vai te defender. Deus vai te defender de todas as ciladas do demônio. Deus vai te livrar de todos os perigos. Deus vai cuidar da sua casa, da sua família. Esse ato de nós tomarmos a nossa atitude, assumir o nosso compromisso diante do chamado de Deus, de nos levantarmos, sair do nosso comodismo para seguir o Senhor Jesus, para seguir os caminhos do Senhor, para carregar a cruz diária, para anunciar a palavra de Deus, para ser instrumento em suas mãos, para ser canal, para ser, para sermos enviados em nome de Jesus. Meu amado e minha amada irmã, que essa palavra de Deus hoje vem e segue-me, possa inquietar o nosso peito, fazer que nós tomamos algumas atitudes, saímos do nosso comodismo, saímos do nosso bel prazer, dizemos assim, do jeito que tá bom, deixa no meu cantinho. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus precisa ser anunciada, o nome de Jesus precisa ser proclamado, o nome de Jesus precisa ser conhecido, o amor de Deus precisa ser derramado.
A palavra de Deus precisa ser anunciada em tantos e tantos corações. E Deus quer usar de mim, de você. Sejamos essas pessoas que escutam este chamado de Deus hoje. E como a atitude de Levi, desse Mateus, desse discípulo, de se levantar e seguir o Senhor. Levantou-se e seguiu o Senhor. Aonde você precisa levantar-se hoje? De onde você precisa levantar hoje? Aonde você precisa levantar, meu irmão? Levantar a sua autoestima, a sua alegria, a sua fé, a sua esperança, o seu amor para com Deus. Permita que ao som da palavra, ao som da voz de Jesus, te levante, te encoraja, te faz desbravar. Te encoraja, meu irmão e minha irmã, para ir mais além, mais profundo, ir mais para as águas mais profundas. Tendo a certeza que Deus cuida das nossas coisas. Cuide das coisas de Deus. Cuide desse chamado, desta missão que Deus colocou nas suas mãos, que Deus colocou nos seus joelhos, que Deus colocou na sua voz. Cuide do dom precioso que Deus te deu de orar, de proclamar, de cantar, de interceder, de ser anunciante, de ser luz para as nações. Meu irmão, cuide de tudo isso. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando das suas coisas, da sua casa, da sua família. Deus está defendendo você. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Por mais que nós muitas vezes não percebemos, por mais muitas vezes que nós não vemos com nossos olhos humanos, mas com nossos olhos da fé, com nossos olhos da esperança, com os nossos olhos do amor, nós vemos a manifestação de Deus em nós, por nós e em cada um de nós. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, Deus jamais vai desamparar os seus eleitos. Deus jamais vai desamparar os seus filhos. Deus jamais vai desamparar-nos a cada um de nós. Quando nós assumirmos o nosso compromisso, quando nós assumirmos o nosso chamado diante do convite, diante do chamado de Deus, quando nós damos o nosso sim, tenha certeza no seu coração, minha irmã e minha irmã, meu irmão e minha irmã, Deus também cuida de cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe, um detalhe, mínimo detalhe, Deus está aí a cuidar. Deus está aí a velar. Deus está aí vigiando-nos, cuidando de nós, cuidando do nosso dia a dia, dos nossos afazeres. Mas também, meu irmão, colocando a palavra de Deus em nossos lábios, colocando este amor que nos faz desbravar, nos provoca a ir para águas mais profundas. Neste ano que está se iniciando, neste mês de janeiro, neste primeiro mês deste ano, coloque essas metas no seu coração de seguir ao Senhor até o fim. Vai dizendo: eu te seguirei, Senhor, até o fim. Eu te seguirei, Senhor Jesus, até o fim. Envia-me, conduza-me, leva-me, Senhor. Vai fazendo essas orações, meu irmão e minha irmã, com a certeza que Deus vai cuidar das suas coisas, que Deus vai cuidar dessas situações do seu dia a dia. Eu queria apenas contar uma pequena história para nós fecharmos este momento, essa reflexão. É uma história bela, interessante, que nos faz refletir da nossa persistência, da nossa luta e da nossa garra. Certa vez, vi uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha muito grande. Devia ter no mínimo 10 vezes o tamanho dela. A formiga carregava com sacrifício. Ora arrastava, ora a tinha sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava, fazendo cair também a formiga. Foram muitos os tropeços, mas nem por isso a formiga desanimou da sua tarefa. Eu a observei até que chegou próximo de um buraco, que devia ser a porta de sua casa. Foi quando pensei:
até que enfim ela chegou. Ilusão minha. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que a boca do buraco, e que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora. Foi aí que eu disse a mim mesmo: coitada, tanto sacrifício para nada. Mas ela me surpreendeu. Do buraco saíram outras formigas, que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido. Imediatamente me peguei pensando em minhas experiências e transformei minha reflexão em oração e pedi ao Senhor que me desse a força para carregar as dificuldades, que me desse a perseverança para não desanimar diante das quedas, que eu tivesse sabedoria para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais, que eu tivesse a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário, que eu não desistisse da minha caminhada, mesmo quando não conseguisse ver a nitidez o caminho a percorrer. Que essa reflexão, meu irmão, minha irmã, nos faz pensar da nossa caminhada. Se você quiser novamente, lê novamente escute novamente essa história. Se você quiser buscar essa história, o nome da história é Persistência de uma Formiga. Procure meditar, procure ler novamente, escutar novamente. Tenha certeza que Deus vai falar ainda mais ao seu coração, assim como falou ao meu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.